Para muitos pensadores, a invenção da fotografia dividiu a história em duas, né? Pensadores como Walter Benjamin ou Roland Barthes vão dizer, no momento em que a fotografia foi inventada, a história passou a ser outra coisa para as pessoas. Pela primeira vez, elas tinham um vestígio material, real, um traço deixado diretamente pelos personagens e diretamente pelos acontecimentos. De alguma maneira, pensar a história da fotografia também é pensar o modo como a própria fotografia mexeu na maneira de se pensar a história. Na primeira década da invenção, acho que talvez o sentimento mais comum que se pudesse ter era de espanto. As pessoas se espantavam com aquilo, né? Estavam acostumadas, claro, a ver imagens realistas, mas não era a mesma coisa. Você ia você botava uma lente, você ia na mínima filigrana e você não encontrava lá o desenho, você não encontrava lá a linha que compunha a gravura, que fazia a pintura mais detalhada. O que você encontrava, até a menor fragmento de impressão, era ainda, de alguma maneira, o resto de um objeto. A durabilidade dessa imagem, que foi o grande desafio técnico, porque a câmera escura era conhecida há muito tempo. O problema principal, do ponto de vista técnico, era reter as imagens que a câmera escura, né? É por isso que muitas vezes ela vai ser definida no início como uma espécie de espelho com memória, né? E quem já viu um daguerreótipo, a primeira tecnologia fotográfica patenteada na França, em 1839, inclusive no gabinete de física da Universidade de Coimbra, há um desses daguerreótipos, né? Temos aqui o exemplar do daguerreotipo, que foi um dos primeiros instrumentos que permitiram obter imagens, o antecedente da máquina fotográfica. O daguerreotipo é esta caixa. Na parte posterior tem um vidro translúcido e a focagem, portanto, para focar a imagem, a caixa tem um funcionamento telescópico, portanto, ela pode deslizar. Quando a imagem está focada, era colocada então a chapa do daguerreotipo. Temos aqui um exemplar de uma das primeiras imagens obtidas em Portugal. Essa é a primeira tecnologia comunicada na Academia de Ciências da França, em 1839. Quem já viu o processo de confecção vê que ele nasce espelho. Ele nasce uma superfície que reflete, sobre a qual depois vai entrar uma química capaz de reter essa imagem. Mas ele tem essa cara inicial de espelho mesmo no processo de confecção da chapa. Eu acho que essa primeira reação à fotografia, ela perdurou por muito tempo, foi, digamos, uma reação naturalista, né? Então, assim, a fotografia servia para você registrar um amigo, um parente, ela servia à ciência, porque permitia observar desde objetos microscópicos a corpos celestes, né? Que não podiam ser registrados e estudados como tal. Aos poucos ela foi, digamos, caindo na graça dos artistas, mas tinha um problema, né? Que era, afinal de contas, se quem faz tudo é a máquina, onde é que eu entro, né? Que papel eu tenho? Então, durante boa parte do século XIX, o que os artistas faziam era acrescentar elementos subjetivos à fotografia, como, por exemplo, e elementos artesanais, né? Pequenas transformações na química, que mudavam a coloração, inserção no negativo de elementos exteriores, como agulhas, né? Você desenhando sobre a imagem, ou grandes composições com vários personagens, juntando vários negativos, contando histórias. Esse foi muito a marca desse final do século XIX, em que a fotografia, do ponto de vista da arte, digamos, ela aspirava a ser mais ou menos como a pintura, né? Porque, como eu disse, a fotografia não foi apresentada na Academia de Belas Artes, foi apresentada numa sociedade científica, né?
como sendo um instrumento auxiliar do conhecimento do mundo. Ela vai, pouco a pouco, ganhando outras funções que não estavam previstas inicialmente, né? A grande mudança, a segunda grande mudança tecnológica, que começa na década de 1870, é a chegada do padrão do instantâneo. Quer dizer, para a gente ter uma noção, quer dizer, o Niepce, que foi um dos primeiros sujeitos a investigar, né, um dos pais da fotografia, ele não chegou a patentear. Ele tem um momento em que ele está ainda experimentando a química e adaptando uma ótica numa câmera para fazer uma imagem. Ele escreve para o irmão que, infelizmente, ele vai ter que abandonar as experiências porque chegou o inverno. Quer dizer, o tempo de exposição que ele precisava era tão longo que só dava para fazer fotografia no verão. Eram 12, 13 horas de exposição para você conseguir fazer uma imagem, né? O processo, ao longo de todo o século XIX, é um processo de tornar a exposição cada vez mais rápida, né? Para fotografar objetos mais velozes em condições de menos luminosidade. Até que entre 1872 e 1878, com uma técnica que a gente chama de gelatina seca, o tempo de exposição da fotografia ficou inferior à capacidade motora dos seres humanos. Porque quando você baixa de 1/10 de segundo, 1/12 de segundo de tempo de exposição, não há dedo, não há sequer ouvido, ou olho capaz de controlar uma temporalidade dessa. É quando o Roland Barthes, por exemplo, vai dizer as câmeras fotográficas se tornaram relógios de ver, porque elas passaram a ter cronômetros dentro dela para poder fazer uma exposição tão rápida. O que eu argumento um pouco em torno desse contexto e isso é uma questão interessante quando a gente pensa a relação entre tecnologia e estética, né? É que apesar de você ter uma tecnologia do instantâneo, as fotografias durante 40 anos serão praticamente todas posadas. Quer dizer, a máquina pode fotografar mais rápido, mas não existe uma cultura do instantâneo fotográfico. Ela só vai surgir na década de 20. No século 20 é que as pessoas vai depender do surgimento de um outro elemento tecnológico, que é a associação das películas rápidas, sensíveis, com câmeras portáteis. É a primeira câmera Leica, que eram tão pequenas, naquela época eram chamadas de câmera espião, porque o sujeito podia carregar no bolso, dentro de uma maleta, né? Ao contrário daquelas velhas câmeras caixote de madeira, né? Que eram o padrão de qualquer fotógrafo, né? Com enormes chapas de vidro, que produziam muita definição, mas não eram portáteis, né? Com o surgimento dessas novas câmeras pequenas e com as películas rápidas é que vai aparecer a fotografia tal como a gente conhece, a fotografia do fotojornalismo, a fotografia das grandes revistas ilustradas que começam a tomar conta do mundo nos anos 30, 40, né? Primeiro na Alemanha e depois em vários países do mundo. Muito resumidamente, então, você tem um longo período que vai desde a invenção da fotografia em 1839, o registro da patente pelo Daguerre, até 1870, mais ou menos, onde você tem, você tem uma experiência de duração temporal no próprio ato de fotografar. O fotógrafo conta fora né, diz assim, vamos fotografar. Ele não fica, olha o passarinho, veja isso aqui. Ele tira a tampa da lente e conta 1, 2, 3, 4, aí fecha, né? A fotografia era um tempo vivido pelo fotógrafo e vivido pelo modelo, que também tinha que ficar crispado ali, parado. Há muitas descrições de época que comparam uma sessão de fotografia a uma câmara de tortura, entendeu? Porque o sujeito não podia se mexer, não podia... Quando a tecnologia do instantâneo chega, aí os fotógrafos ficam fascinados pela velocidade. É o caso do Edmund Bridge nos Estados Unidos, do Etienne Jules Marais na França, e vários fotógrafos no mundo inteiro que então vão começar a trabalhar
tentando captar os movimentos. E é curioso que isso ainda não é a fotografia como a gente vai conhecer no século XX. Isso é uma espécie de pequeno momento. Eu costumo dizer, para usar uma metáfora bíblica, se cabe, né? Existem aqueles famosos 40 anos que os hebreus passaram no deserto, depois que foram escravos no Egito, antes de chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida da fotografia era um instantâneo fotográfico, né? Mas os fotógrafos tinham sido escravos da longa exposição durante muito tempo. Você precisa que uma geração inteira morra até que o instantâneo fique natural para qualquer fotógrafo, porque não era, né? Durante esse período, aí a gente pode dizer brincando que eles adoraram o bezerro de ouro do movimento, né? Precisou aparecer o cinema para que os fotógrafos dissessem, bom, então peraí, vamos deixar esse segundo movimento para esse outro negócio que surgiu agora, né? Mas entre 1875, por aí, 72 e 78, que são os primeiros experimentos de cronofotografia, né? Dessa fotografia. Até 1895, a invenção do cinema, os fotógrafos estão fascinados com essa ideia de fazer múltiplas chapas para perseguir o movimento das pessoas. Inclusive, quando o cinema surge, eles dizem, não, é cinema, para que adianta você fotografar um negócio para botar para andar novamente? Já está andando, não precisa botar de novo, né? Quer dizer, naquele momento ninguém imaginava que o cinema ia ser uma maneira de contar uma história, né? Isso não era nem... Era só a maneira mais precisa de definir o cinema nessa primeiros anos é dizer que aquilo era uma fotografia em movimento, era uma fotografia que se movia, ainda não era cinema, né? O que acontece depois desse longo intervalo? O instantâneo fica natural, né? O instantâneo passa a ser alguma coisa incorporada à própria ideia de fotografar. A pergunta que eu me fiz e que é a origem de toda a minha pesquisa, em larga medida até hoje, é se perguntar para onde foi o tempo, para onde foi a duração, para onde foi o tempo depois que saiu da exposição. Depois que o tempo foi... E a resposta que eu encontrei para o século XX é que o tempo foi para a espera do fotógrafo. Quer dizer, onde é que existe a experiência temporal da fotografia é nesse momento que antecede o clique. E eu acredito que você pode pensar boa parte dos estilos, das carreiras dos fotógrafos, do modo da sua trajetória profissional em função do modo como eles esperam. Porque no modo que eles esperam está o modo de qualificar esse instante. Porque se esse instantâneo fosse absolutamente qualquer, as fotografias tinham todas a mesma qualidade. Um fragmento do mundo, mas elas não são. Algumas passam a emoção, algumas remetem ao passado, outras remetem ao futuro, umas passam uma qualidade do personagem, entre outras procuram dizer a essência desse personagem, que são coisas diferentes. Uma coisa é dizer o que ele está sentindo na hora, outra dizer quem ele de fato é. Para mim, cada uma dessas atributos que um instantâneo pode ter são resultado do modo como os fotógrafos esperavam pela hora do clique. Então, essa experiência que existiu durante todo o século XIX, durante o clique, né, durante a exposição, no século XX vai vir para fora da fotografia, para fora da exposição, e a fotografia com isso se converte numa tecnologia não só de registrar o passado, mas também de expectativas acerca do futuro. Todo mundo quer saber como vai ficar, né, na foto, e se a foto vai ficar boa ou não, ou principalmente qual é o momento de fazer a foto. Com isso, a fotografia se volta também para o futuro e não apenas para o passado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.